Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. A palavra que veio hoje para eu compartilhar com vocês foi engraçado, porque veio algo assim bem, sabe? É sutil quando vem. Veio ontem, escutando o Lucas na destra, e daí quando de tarde eu fui começar a trabalhar num projeto que eu comecei a escrever e no meio do caderno tinha a passagem que conectava com o que veio com o Lucas falando, assim, sabe? Que é Filipenses. Mas primeiro a gente vai orar. Ai, bem-vindos, bem tudo, para iniciar nosso tempo de mesa. Quem puder fechar os olhos, não estiver dirigindo, respirar bem fundo. Já se concentra no momento agora. O aqui agora ele é muito importante, por isso que eu sempre sugiro a vocês respirar fundo, se conectar com o aqui agora, porque é no aqui e agora que Deus está. E ele sempre esteve. Sempre esteve. Quanto mais a gente se coloca no aqui e agora, mais a gente sente o Pai em nós. Pai, obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, pela tua graça e misericórdia de todos os dias. Que ela se renova sobre as nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de hoje acordar e estar viva. De acordar e receber um presente, a oportunidade de viver esse dia, aprendendo, ensinando, transbordando, curando, me conhecendo um pouquinho mais, porque quando eu me conheço, eu conheço a obra divina. Sim, todas nós aqui vivemos uma obra divina em nossas vidas. Todas nós. E quando a gente acha, muitas vezes, que a gente está vivendo essa obra divina na nossa vida, é quando a gente verdadeiramente está. Porque o diabo, ele vai tentar te desviar, ele vai falar, não, não é isso que está acontecendo, não é esse teu propósito, mas é o teu propósito, já está vivendo o teu propósito. Tu já está vivendo intimidade com Deus. Não deixa que as distrações permitam que tu desvie o teu olhar, o teu foco de Jesus agora. Desliga tudo na volta. Se tu quiser botar um louvor no fundo, filha, bota um louvor no fundo, mas não te distraia nesse tempo de mesa. Porque Jesus, ele vai entrar conosco agora, o Espírito Santo, ele vai entrar conosco agora, e eles vão ministrar todos o nosso coração, Pai, Filho e Espírito Santo, todos. Então, te abra para o momento presente, te coloque no momento presente, porque é aqui que nós estamos. Obrigada, Jesus, por esse tempo de mesa. Obrigada por confiar a nós este novo tempo. Sim, nós estamos sendo treinadas para esse novo tempo. Nós estamos sendo esmagadas para esse novo tempo. E o esmagado é bom. O esmagado é outro nível de maturidade em Deus, outro nível de maturidade mental, outro nível de mentalidade emocional, outro tempo de autoridade sobre todas as coisas. Outro tempo para aprender a governar sobre as coisas. Outro tempo para exercer próprio sobre as coisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque nós nos sentimos filhas privilegiadas de estar sendo lapidadas neste tempo para essa próxima geração que vai vir através de nós. Amém. Quem está com o áudio ligado... Agora foi. Pronto. Todos os áudios desligados, por gentileza. Quem puder abrir a câmera para eu ver os rostinhos de vocês. Hoje, ó, eu falei com a Carla, que ela entrou conosco no primeiro momento, e eu nem sabia da Carla. Pensei que ela era nova aqui, porque eu não vejo o rostinho dela. Mas ela tá perdoada, tá? Porque ela às vezes tá almoçando, às vezes ela tá trabalhando, às vezes ela tá dirigindo. Mas quando tu estiver em casa almoçando, dá para nós o privilégio de ver o teu rosto, Carla. É tão bom ver o rosto de vocês.
É uma troca de energia tão boa. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí a gente vai abrir nossa Bíblia. A gente vai, é boa, né? Nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses 2:7. 2:7. A gente pode até começar um pouquinho antes ali. Eu vou começar ali em 2. Vou dar um contexto para o que eu quero trazer para vocês. Mas foi engraçado o jeito que eu abri o caderno e tava. Que eu fui pontuar algumas coisas, tava falando para as meninas, né? Que essa palavra veio, foi muito. E daí, para confirmar, eu abri um caderno para pontuar umas coisas, escrever, e tava lá, Filipenses 2:7. Eu disse, vou até abrir, né, para me lembrar dessa palavra que eu mesma escrevi. E daí fui lá. É isso mesmo, vamos lá. A gente vai começar ali em 2 mesmo. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha que lindo. Quando a gente está em Cristo, quando a gente está andando com Jesus, quando a gente está com Cristo, Ele que transborda essas coisas na gente, porque nós não temos a capacidade de fazer por si só. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Por que aqui fala para a gente não fazer nada por ambição egoísta? Porque é para nós. Por que tem muito crente que vive andando em círculos, nunca sai do mesmo lugar? Porque ainda não entendeu que é necessário deixar quem acreditava ser e assumir o papel da nova identidade, que na verdade é o que sempre foi e sempre será. Tudo o que a gente é antes de se converter, aceitar Jesus e começar a andar com Jesus, é o que a gente não é. Ah, agora tu faz assim na cabeça. Né, Carol? A Carol fez uma cara ali que ela fez assim, ó. Nem a centrífuga. E é isso. É exatamente isso. Por isso, novamente, eu falo, tem muito cristão, tem muito crente, muito pessoal aí que, né, pega uma religião como algo grandioso e não consegue, não sabe dessa informação, porque até mesmo eu não sabia. E é um exercício eu me esvaziar de mim todos os dias. É um exercício eu deixar de ser quem eu acreditava ser. Porque se eu acredito que eu sou envergonhada, que eu sou tímida, que eu sou rejeitada, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não consigo ter intimidade com Deus. O que vai acontecer contigo? Tu não vai ter intimidade com Deus. Eu não consigo amar as pessoas. O que vai acontecer? Não vai conseguir amar as pessoas. Eu não consigo perdoar o fulano. O que vai acontecer contigo? Tu não vai perdoar o fulano. Porque tu ainda tá vivendo como a antiga criatura. Por que eu falo que eu sou muito boa, né, em doutorada em identificar a história que a mente conta? Porque eu já fui muito contadora de história. E às vezes eu, distraída, por que eu falo muito da distração? Distraída, eu me pego contando história. Às vezes eu tô distraída contando história e daí algo me lembra, olha só, Crislane, está contando uma história, opa! Distração, sai para lá, volta para cá, volta. Não tô contando uma história. Mas essa história é uma história de uma crença que eu tinha antes de conhecer Jesus. Por isso que é um treino. É que nem a mulher ir pro lugar dela, né? A gente vai indo pro nosso lugar, treinando todos os dias o nosso lugar. Lembrem, a gente ocupou um lugar que não é nosso no mundo. Então, é um treino a gente ir ocupando o nosso espaço, o nosso lugar, ajudadora idônea, cuidadora da nossa casa, do nosso marido, dos filhos. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si
Mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas tem uma coisa aí, né? Não adianta a gente querer sair cuidando dos interesses dos outros sem a gente não saber qual é o interesse de Deus com a gente. Qual é o interesse de Deus comigo? Como é que eu vou ajudar outra pessoa a descobrir o seu interesse, o interesse de Deus com ela, se eu nem descobri o meu ainda? O que o Denis e a Bruna falam é muito real, muito real. As mulheres que viveram jornada no sítio, nesse momento não viveram ali a trilha, mas na trilha o Denis traz algo muito interessante sobre liderança, sobre quem a gente decide escutar, quem a gente decide seguir. Imagina, ontem eu encontrei com a Mai, porque ela estava aqui em Capão, né, com a família dela, e coincidentemente meu marido tá viajando, daí eu, fechou todas, vamos tomar esse café, e eu falava sobre isso, sabe? E depois eu entrei também em umas reflexões sobre isso. O quão importante é a gente saber quem a gente está escutando, saber quem está nos liderando. Será que essa pessoa, ela tem realmente resultados para me ajudar nessa área específica? Imagina se eu não tenho consciência de algumas coisas hoje, e eu sento em uma mesa com uma mulher que está terminando um casamento e eu escuto essa mulher reclamar do marido e eu pego essa história para mim e eu trago essa história para dentro da minha casa e eu começo a viver essa história dentro da minha casa, porque acontece muito. Nós somos influenciadas o tempo todo, sem nem às vezes perceber a gente está sendo influenciada. Daí eu falei para ela, imagina se a gente não tem consciência que tudo que a gente escuta, a gente vive. A gente tem consciência, todas aqui têm consciência disso. Eu declaro sobre a vida de vocês que cada dia que passa, vocês terão mais consciência sobre isso. Sobre quem a gente escolhe escutar todos os dias. Porque vai ser o que tu vai viver, vai ser quem tu vai ser. Por isso que Jesus foi o maior professor de todos os tempos. Por que ele fazia? Ele ensinava, ele liderava. Imagina se eu tenho o meu discurso de dor da mulher guerreira, como eu tinha anos atrás. Qual seria a minha conversa com a Mayara? Ou com todas as outras mulheres que passam na minha vida? A guerreira, a que consegue dar conta de tudo. Tu consegue, eu falava assim para minhas amigas, tu consegue dar conta de tudo. A gente é forte, a gente é guerreira. Fraca? Pra que ser fraca? Tu não pode demonstrar fraqueza. Não faz isso. Vão passar por cima de ti. E várias outras histórias que eu contava. Eu contava história inspirada nas minhas dores. E agora eu conto histórias e eu aprendo a contar histórias inspiradas em quem Jesus foi. Olha a diferença. Eu não tenho paciência, mas Jesus me ensina a ter paciência. Porque é um fruto do Espírito, não da carne. Eu não sou amorosa e doce tanto quanto eu gostaria de ser. Jesus me ensina todos os dias a ser essa filha amorosa, porque o amor é fruto do Espírito, não da carne. A carne só quer trazer ruína pra gente. É ou não é trilegal andar com Jesus? É trilegal. Isso aqui é a expressão aqui dos gaúchos, né? As mulheres lá de cima não conhecem essa expressão, a não ser que tenha escutado na jornada. Não, e daí quando vem um é trilegal, é trilegal. Daí tu já sabe que é gaúcho. É gaúcho. É gaúcho. Ai, Jesus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Quando a gente se conhece, a gente começa verdadeiramente a andar com Jesus, a gente consegue transbordar essa verdade na vida das pessoas. Porque aí o nosso discurso ele vai ser um discurso de cura e não de dor. O que é o discurso? É a nossa fala, o que está saindo da nossa boca. Aí sim, verdadeiramente, a gente vai estar ensinando. Quantas mulheres, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para trazer um ponto muito importante. Porque eu já estive dentro de igreja e eu já escutei discurso de dor dentro de igreja. Eu escutei da boca de pastora que não conseguia perdoar dentro de uma igreja. Então, abram os ouvidos espirituais de vocês, os ambientes que vocês estão.
Por isso que a gente tem 2 ouvidos para ouvir. Abram os olhos espirituais de vocês. Na jornada eu falei para Rafa, esse novo tempo, Jesus quer que tu veja coisas além das coisas que tu tá vendo. Abra os teus olhos espirituais. E eu falo para vocês aqui, abram os olhos espirituais, abram os ouvidos espirituais de vocês. O ambiente que vocês estão, o que está sendo falado, o que está sendo dito, porque vocês vão ser o que está sendo dito nesse ambiente, vocês vão ser. Eu já escutei de mulher que frequenta a igreja há milhões de anos, que ela vive uma vida e o marido vive outra vida. Uma separação? Mas peraí, a igreja não ensina sobre casamento? Casamento? Casamento. Um só. Casamento. Jesus me ensina isso. Deus me ensina isso. O Espírito Santo me ensina isso. Casamento. Casamento. Aliança. Vocês veem alguma brecha nessa aliança aqui? É isso que Deus faz no casamento. Não tem buraco, não tem brecha, não tem divisão. Não é cada um para o seu lado, pagando as suas contas e vivendo a sua vida como tem que ser. Tem mulheres que não comunicam nem para o marido o que estão fazendo dentro da igreja. E aí? Imagina se eu tivesse ficado lá, escutando todas aquelas coisas que eu escutava. Comecei a viver um ranço. Daí o Lucas começou. E quando eu começo a pegar ranço das coisas, é questão de pouquíssimo tempo para me retirar. Eu honro, eu agradeço, porque eu conheci Jesus dentro daquela igreja. Mas imagina se eu tivesse ficado lá sabendo que eu sou o ambiente que eu frequento. Eu sou a média das pessoas que eu estou convivendo. Aliança é unidade, é união, é isso. Não existe separação. Se eu sou casada, eu tenho uma aliança com meu marido e com Deus, nós somos um só. Não existe eu viver a minha vida e meu marido viver a vida dele. Não existe meu marido pagar os boletos dele ou pagar os meus. Eu tenho que trabalhar para pagar, ajudar meu marido a pagar os boletos. Peraí, tu não tá entendendo o que é casamento, o que é aliança com Deus? Uma crente que não entende o que é uma aliança com Deus vai ser sobrecarregada, vai ser a guerreira que tem que pagar conta e ajudar o marido, porque ela não entendeu ainda o significado profundo de aliança. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, tá aqui, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Nós também somos Deus. Porque se Jesus é filho e nós somos filhos, nós somos irmã de Jesus. E ele o próprio falou que nós faríamos obras maiores. Mas não porque a gente tem capacidade, que a gente não tem. Mas ele com a gente, sim. A gente aqui, ó, segurando a mãozinha dele, sim. Se permitindo ser liderada por ele, sim. Quer aprender a ser liderada por ele? Jesus, eu tô sem paciência hoje e eu sei que a paciência é fruto do Espírito. Me ensina. E ele vai ensinar. Sabe o que acontece? Por que a gente se lasca? Porque a gente não pede ajuda. Tá ali tendo uma crise de ansiedade e ao invés de pedir ajuda, tu vive a crise de ansiedade. Como se tu não tivesse para quem pedir ajuda. Mas tu tem. E a gente tem para quem pedir ajuda. Só que a gente não pede, a gente não abre a boca. A gente só abre a boca às vezes para murmurar, para reclamar o que a gente não tem e esquece de agradecer o que a gente já tem. E o que a gente vive aqui no tempo de mesa, com o Denis, com o Bruno na jornada, com jornada online, com todas as outras coisas que a gente acessa, já é motivo de a gente ser muito grata, porque nós somos muito privilegiadas. Nós fazemos parte de 10% da população, mulheres. Vocês têm noção? E não é a população brasileira, é mundial. E é menos de 10%, porque tem um povo que é salvo, que se diz salvo, mas não se salvou ainda, sabia? Porque ainda vive como órfão escravo.
Que são os crentes convertidos que ainda vivem para pagar boleto. Não entenderam ainda o que estão fazendo aqui. Não tomaram posse, murmuram. Que nem uma galerinha lá que foi para passar 40 dias no Egito e passaram 40 anos. Quanto tempo vocês querem ficar no deserto? Vocês que escolhem. É o que eu digo para minhas alunas. É tu que escolhe sair do lugar que tu mesma te colocou. Eu não vou fazer isso. É pesado demais a gente querer arrancar alguém do lugar que ela mesma se colocou. Agora eu vou falar, olha só, eu não vou nem te dar a mão, vou falar assim, ó, olha só, sabe como é que sai daí? Assim, 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 assim. Porque até se eu der a mão e se eu espichar a mão, a pessoa não vai se movimentar para sair dali. E é muito lindo quando a gente se movimenta, quando a gente quer, porque daí o processo é muito melhor. É muito melhor, a gente aprende muito mais. Muito mais. Imagina se eu dou a mão para tu sair desse buraco. Tu vai sair desse buraco genuinamente como deveria? Não. Tu até vai sair, mas o aprendizado vai ser menor. Porque daí eu vou pensar por ti para sair desse buraco. Agora, quando a gente exercita, pedir ajuda para Jesus, pedir ajuda para o Espírito Santo, olha só, tô nesse buraco aqui. A Cris já me deu as ferramentas para eu sair daqui. Agora, me ensina espiritualmente a sair daqui. Ah, daí é outro rolê. Se vocês estiverem entendendo o que eu tô falando, meu Deus. Ai, Jesus. Olha que engraçado, né? Hoje o Denis falava sobre apego. E aqui fala, né, no final ali, indo para o 7, que Jesus, ele sabia que ele era Deus e mesmo assim ele não se apegou nisso. Não se apegou nisso. Muitas vezes a gente se apega tanto, 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 tanto nas historinhas que a gente conta e que a gente acha que é, e isso cria um muro diante de nós que impossibilita a gente viver verdadeiramente o nosso propósito. Não que a gente não esteja vivendo, a gente já está, mas viver de fato. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vou falar de novo, tá? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele se esvaziou, ele tirou tudo que ele achava que ele era, tudo, tudo, tudo. Esvaziou, tudo para fora. Visualizem, tudo sendo botado para fora. Esvaziou, 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 esvaziou. Deus só quer um copo vazio. Só que a gente é tão arrogante, gosta de contar uma historinha e fica contando historinha. E como é que tá o copo daí? Cheio, cheio de história. Cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de prepotência. Não, porque essa história aqui eu tô muito apegada a essa história, eu tenho que levar ela até o fim da minha vida. Tá bom, filha, amém. Pode levar essa história até o final da tua vida. Quando tu decidir te esvaziar e parar de contar essa história, aí eu vou te transbordar. Eu tive uma visão hoje de manhã de uma mulher, eu não sei que mulher era ela, né? E ela estava dentro de um tanque gigantesco, assim, gigantesco. E tinha muita água, e a água era muito limpa, quase transparente, assim, sabe? Só que ela não conseguia, tinha uma grade, assim, em cima dela. Ela não conseguia sair daquele reservatório. Eu disse, pai, que mulher é essa? E tô perguntando ele, que mulher é essa? Para quem que eu devo entregar isso? E é exatamente isso. A gente não quer se esvaziar da gente mesmo e tem uma grade em cima da nossa cabeça, muitas vezes. Eu já fui essa mulher.
que confrontei, que bati o pé das minhas histórias, porque essa história Nossa, eu era muito identificada com as minhas histórias. Muito identificada. Muito. Eu sei que tem muitas histórias para me desidentificar, porque a gente vai se desidentificando, a gente vai deixando as histórias. Mas eu já acessei o passo acima dessa grade. E essa mulher, ela tentava, sabe, respirar. Tipo assim, ela botava o rosto assim, ó, e ela tentava respirar e sair daquela. Mas não era desesperador, sabe? Eu acho que ela só vai romper mesmo com aquela grade ali quando começar a se desesperar. E eu creio que essa mulher, ela tá aqui no tempo de mesa hoje. Porque a gente só rompe mesmo quando a gente tá desesperada. É que nem quando a gente tá no fundo do poço. Que tu chega lá no fundo, 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 fundo do poço, não tem mais pra onde ir. A não ser subir. E daí tu fala assim, ó, Deus, me ajuda. Dentro da mão, né? Deus, me ajuda que eu não sei mais pra onde ir. E ele permite isso acontecer. Aí entra a frase, Deus permite certas coisas acontecerem pra gente buscar ele. Não em pessoas, não em templos, nele. Por isso que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. É uma reta. Conheça Jesus e ele vai te apresentar o Pai. Só ele vai te apresentar o Pai. Eu conheço Jesus. E tem muitas mulheres aqui que conhecem Jesus, mas muitas não vivem. E é essa grade. Por causa das histórias. Porque ainda não se esvaziou. Eu sou escassa. Meu Deus, vai faltar. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Eu tenho que ajudar meu marido. Eu tenho que pagar tal coisa. Eu tenho que, 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 eu tenho. Grade, 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 grade. E o rio louco para fluir. E tá lá trancado. Tá trancado dentro do rio. E o rio louco para fluir, louco para estourar ali. Os pistão, tudo. E jorrar. Mas é a gente mesmo que impede. Porque a gente quer entender tudo. A gente quer entender como vai ser, como vai ser, como vai ser, como é que é. E daí a gente quer achar uma explicação para todas as coisas. Só que as coisas espirituais vocês nunca vão conseguir explicar. Não tem como explicar as coisas espirituais. Não tem como explicar as coisas espirituais. Não tem como explicar as coisas espirituais. E muitas vezes, quando a gente vai contar as loucuras, porque para o mundo é loucura o que a gente está vivendo, e as pessoas vão falar, vão duvidar do que tu tá falando, vão duvidar do que tu tá vivendo, e daí essa dúvida vai gerar dúvida em ti também. Por isso que este tempo de mesa é muito precioso. Porque tem muito mais mulheres com certeza do que estão vivendo, porque estão vivendo, do que mulheres que ainda não tá claro, sabe? Não tá claro. Tá vendo, mas ainda tá fazendo um esforço para ver com os próprios olhos. Não vai ver. Não vai entender. Que as coisas espirituais não se veem com os olhos da carne, não se veem com a mente. Por isso a grade. A Rafa chegou até a tirar o óculos. Peraí que eu vou tirar meu óculos agora e eu quero ver com esses olhos aí. Ai, Jesus! Antes de eu abrir pra Carol falar, eu vou falar de novo, tá? Ai, ai. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tá ali, na palavra. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Ele foi de carne e osso. Ele se esvaziou dele mesmo para servir. Porque maior é o que? Serve. Mas como é que eu vou servir? Como eu vou servir genuinamente, com verdade, ao meu Pai que me chamou, se eu não me esvaziei de mim mesma? Eu sou egoísta, eu quero fazer as coisas da minha própria vontade, do meu próprio entendimento. E daí acha que é a filha amada, o alecrim dourado, né? Eis-me aqui, Jesus, eu vou fazer tudo o que tu me orientar. Tá, então, para de contar a história do teu passado. Para de viver como uma criatura que tu era. Porque agora tu não é mais. Tu é filha. Por que tu ainda tem pensamentos de órfã? Por que tu ainda tem pensamentos de escrava? Porque tu ainda não se esvaziou. Tu ainda não se esvaziou. Porque é uma escolha. É uma escolha. Papai, ele ama tanto, 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 tanto a gente, ele respeita nosso tempo. Quando tu decidir te esvaziar, parar de contar história, parar de acreditar que tu precisa ajudar teu marido, ou na verdade tu tá aí para servir ele, costela, costelinha. Não quero ser costela, eu quero ajudar a pagar os boletos, porque eu tenho que preciso que. Ai, ai, ai. Ai, costelinha. Ah, eu vou de novo, tá? Só mais uma vez. Para entrar que nem uma flechinha assim em vocês. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Agora todo mundo entendeu? Entendeu? Não recebeu? Recebi. Até eu recebi. Vou me esvaziar mais um pouquinho hoje, porque eu tô meio cheia. E daí papai vai trazendo, sabe? O que a gente precisa esvaziar hoje? Mas não precisar de pesado, é um precisar de eu escolho esvaziar. Isso que papai está me revelando, está me mostrando, porque essa é a boa, perfeita vontade agradável dele sobre a minha vida. Porque eu não sei. Porque do jeito que eu estava fazendo, da forma que muitas mulheres aqui estavam fazendo, não estava dando certo. E eu já vou falar no passado. Porque a partir de hoje, vocês já têm um pouco mais de clareza em mais alguma camada dentro de vocês, que tem muitas mulheres aqui fazendo ainda o que quer fazer, e não o que Deus chamou para fazer. Porque a gente acha que quando a gente fala assim, ó, eis-me aqui, Deus, pode fazer através de mim. Que ele já vai começar a fazer ali quando tu fala eis-me aqui, não, amada. Tu vai para dentro de ti primeiro. Assim como Deus falou para Abraão. Vai para dentro de ti. Lech lecha. Vai para dentro de ti e depois a gente conversa. Vai te conhecer, amada. Vai curar teus perebinhos e parar de contar história? Parar com esses discursos de sofrimento, de dor, porque essa aí não é quem tu é. Quando tu decidir escolher, porque tu tem liberdade, eu te dei livre-arbítrio, quando tu decidir escolher deixar de ser essa filha aí tu vai viver curas, e através dessas curas, essas curas vão gerar autoridade em ti para tu falar do meu nome. Porque tem muita gente aí falando do meu nome mentindo. Mentindo. Quando eu escuto assim, sou curada da ansiedade. Amada? Da onde? Eu ainda não sou curada da minha ansiedade. São várias camadas. E daí eu olho para a imagem da pessoa, não, tu não tá curada, a tua imagem tá falando muito mais ao contrário do que tu tá falando. Tu não tá curada. E só o fato de achar que tá curada já é um nível de arrogância, meu Deus. Meu Deus. Eu não sou totalmente curada ainda da rejeição, porque a minha mente ainda conta historinhas
dessa minha antiga versão. E qual é o meu treino como a filha amada? Eu sou aceita. Eu sou amada. Eu fui esperada. Eu vou treinando isso, porque a minha mente, ela me engana. Ela me engana. Se eu deixar, se eu permitir, ela me engana. Dependendo do ambiente que eu estou, dependendo das pessoas que eu estou escutando, vai ser a mesma coisa também. Eu verbalizo para mim mesma, eu sou curada, eu sou curada, eu sou curada. Jesus, em qual camada hoje eu preciso tratar a minha ansiedade? Não porque eu preciso como uma necessidade, mas porque eu escolho curar isso em mim. Porque foram muitos anos vivendo mentiras. Não é do dia para a noite que a gente começa a viver as verdades. A gente vai treinando, vai deixando de ser, vai esvaziando o copinho, né? Ó, esvaziando o copinho, esvaziando o copinho. Conforme a gente vai esvaziando o copinho, Deus vai derramando na gente, na medida que a gente vai escolhendo esvaziar o nosso copinho. Pai, eu ainda não estou curada da minha ansiedade. Me ensina hoje. Qual a próxima camada que está disponível para mim? Eu verbalizo quando eu admito. Quando eu não sou arrogante e orgulhosa de achar que eu já estou curada. Eu não sou ainda. Mas eu estou no processo. É desse coração que Deus fala que Ele quer. É um coração que declara para Ele, declara aos céus, Pai, eu ainda não estou como eu gostaria de estar. Como o Senhor quer me ver. Me ensina a ser essa filha. Me ensina a esvaziar esse copinho. Me ensina a eu deixar de ser essa filha arrogante, que eu precisei ser durante um tempo. Eu precisei dessa casca. Eu precisei durante um tempo dessa casca. Mas agora eu não preciso mais. Agora eu não preciso mais. Porque Cristo está em mim. Eu sou uma com Cristo. Nenhuma filha aqui precisa mais contar essa história. Só está escolhendo contar essa história porque acredita nela. E daí, tipo, eu sou assim mesmo, não vou mudar. E daí o copo cheio, 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 cheio. Que nem assim nessa minha taça aqui, ó. Tá assim, ó. Tá assim, cheio. Eu não vou derramar o copo de água na mesa, né? Eu tomei. Olha como é que tá ali o copo. E daí eu vou tomar mais um pouco como fosse esvaziar, tá? Vou tomar mais um pouco. Copo vazio. Daí agora que o copo tá vazio, o que que o papai faz? Do alto, ele abre e ele faz isso aqui. Como é que ele vai fazer isso aqui se a gente não se esvaziou? Pai, eu não dou conta. Todas as histórias que eu contava eram histórias mentirosas sobre a minha vida. Todas pegaram o rolê do copo? Ihu! Eu também peguei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que eu peguei o rolê do copo também. E hoje nós escolhemos, porque nós reconhecemos, Pai, nós reconhecemos as tuas filhas estão aqui. Eu estou aqui, Pai, também com as tuas filhas. Eu reconheço, Paizinho, que eu não dou conta de esvaziar sozinho o meu copo. Eu reconheço que eu não dou conta, que eu quero a tua ajuda, Pai. Eu quero a tua ajuda. Feche os olhos de vocês, se conectem com essa presença. E declarem onde vocês estão. Pai, eu quero a tua ajuda, eu escolho a tua ajuda. Porque a forma que eu estava querendo fazer as coisas é uma forma egoísta, é uma forma que só pensava em mim. Eu falava que eu queria ajudar as pessoas, mas na verdade, os meus discursos, Pai, eram de dor. Eram de uma mulher que precisou ser a guerreira. Imagina uma filha amada falando que é forte, que precisa ser forte. Não, minha filha, tu não precisa. Tu escolheu ser essa filha forte porque tu precisou ser. Mas comigo,
com Cristo, tu não precisa mais ser essa mulher forte. A verdadeira força da mulher está em ela ser vulnerável. É na fraqueza da mulher que a gente acha que ser vulnerável é ser fraca. E é aí que está a nossa maior forte, a nossa fortaleza em sentir Deus, sentir a presença dele que está todos os dias na nossa vida, a todo momento a presença de Deus está. Ela não vai estar lá, ela está aqui agora. Papai já está com cada uma de nós. Não se distraiam. Escolham, Pai. Eu me coloco aqui, Pai, na tua presença, ao teu lado, Paizinho. E eu escolho me esvaziar de mim. Me esvaziar é escolher deixar as histórias que eu contava, Paizinho. Eu me esvazio da arrogância. Eu me esvazio do meu egoísmo. Porque eu quero verdadeiramente me conhecer em essência. A essência que tu me colocou no útero da minha mãe para ser aqui na Terra. Tem um propósito sobre a minha vida, tem uma missão sobre a minha vida. Tem uma história para ser contada através da minha vida. Pai, gera um testemunho em mim. Gera esse testemunho em mim. Minha filha, sim, ele já está sendo gerado desde o dia que tu nasceu. O teu propósito, o teu testemunho, a tua história de cura já está sendo gerada desde o dia que tu nasceu. Porque tu foi escolhida. Tu já foi aceita antes mesmo de vir ao mundo. Tu foi selecionada como santa, pura, puríssima. Para de contar uma história que tu não é. Tu é pura. Tu carrega um dom genuíno que eu só dei para ti. E estando na minha presença todos os dias aqui e agora, sem se distrair, eu vou ativar em ti tudo o que já está em ti. Mas não tem como isso acontecer se tu não estiver comigo. Esvaziando o teu copo todos os dias. Parando de querer entender tudo. Porque o que eu quero te revelar, tu nunca vai entender com a tua mente. Não tem como. E toda vez que tu quer entender com a tua mente as coisas que eu estou te revelando, tu coloca um muro. Tu coloca um bloqueio. Tu coloca uma grade. Tu já está dentro. Tu já está dentro. Tu não vai estar. Tu já está dentro, tu não vai estar. Eu estou em ti. Tu não vai estar. Eu já estou. Eu já estou. Pai, nós queremos te agradecer por este tempo de mesa. Por todo esse derramar, esse entendimento, esse conhecimento, essa compreensão. De que nós podemos sim escolher esvaziar o nosso copo todos os dias. Para que o Senhor nos ensine, nos lidere, nos mostre, nos direcione da tua vontade, porque da minha vontade, Pai, não estava dando certo. Então eu escolho todos os dias deixar de ser a filha arrogante, a filha orgulhosa, que não consegue muitas vezes reconhecer no marido a grande potência que ele já é. Eu escolho hoje, Pai, olhar para o meu marido, reconhecer a grande potência que ele é. Eu escolho reconhecer nas mulheres a sabedoria que elas carregam. Porque se todas aqui carregam uma história, todas aqui têm algo muito sábio para compartilhar umas com as outras. Filha, quando tu parar de se comparar e começar a falar, transbordar o que tu tá vivendo. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida das tuas filhas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre as tuas filhas um romper da visão. Essa visão carnal, ela vai se tornar cada dia mais espiritual. As tuas filhas vão conseguir ver
através das coisas, através das histórias, através dos pensamentos, através das situações, através das condições que elas colocam, Pai, todos os dias elas vão ver, elas vão se enxergar contando a história. Elas vão escolher, Pai, no nome de Jesus, parar de contar essa história e esvaziar esse copo. Porque quando o papai ele entra, ele vem para transbordar. E não tem como encher um copo que já está no limite. Vocês vão se tornar cada dia mais ouvintes da própria história que contam. Quando a gente se torna ouvinte da própria história, a gente consegue identificar no ato. Eu escolho não contar mais essa história, porque não é a história que Deus conta sobre a minha vida. Eu sou curada, eu sou ungida, eu sou aceita, eu sou amada, eu sou herdeira, eu sou próspera, eu sou abundante. Eu vivo riqueza em recursos, eu vivo riquezas espirituais. Eu fecho portas que estavam abertas, não porque eu tenho capacidade, mas porque em Cristo e com Cristo, Ele me ensina todas as coisas necessárias para viver com Deus. Com o meu pai. Ele me ensina. O meu irmão me ensina. Cristo em mim me ensina. Sim, minha filha, tu pode escutar. Tu pode escutar. Tu pode escutar. Mas não com os teus ouvidos naturais. Já está tudo disponível para ti. Mas a distração faz com que tu não escuta. Tu não vê. Quando tu escolher deixar de se distrair, quando tu escolher esvaziar o teu copo da tua vontade, das tuas livres escolhas, aí tu vai ver com os teus olhos espirituais o quanto tanto tu almeja ver, o quanto tanto tu almeja escutar. E apesar de tu já ter escutado algumas coisas um tempo atrás, apesar de tu já ter visto algumas coisas há um tempo atrás, isso ainda está em ti. Algumas decepções te fizeram bloquear. Mas porque tu escolheu isso, tu não é vítima do que aconteceu. Tu nunca foi vítima do que aconteceu. E o fato de ter te colocado como a vítima das circunstâncias, como a vítima dos acontecimentos, fez com que tu bloqueasse eu em ti. Tu não é vítima da tua história. A tua história foi necessária para gerar uma autoridade em ti, para eu fazer grandes feitos através dessa história. Não teria como ser diferente. Não teria como ser diferente. A gratidão pela tua história começa a tomar conta do teu coração agora. E declara onde tu estiver. Porque é contigo mesmo que ele está falando. Declara onde tu estiver. Pai, eu agradeço pela minha história. Eu agradeço, Pai, pela minha história. Eu agradeço, Pai, pela minha história. Porque se não fosse por essa história, tu não estaria me ativando hoje para ajudar essa geração. Que essa geração ela vai ser curada. Essa geração ela vai estar exatamente onde o pai quer que os filhos estejam. Na posição de governo, na posição de reinante, na posição de que abre a boca e declara cura e é curado. Instantaneamente. Vocês ainda não estão vivendo grandes milagres, porque ainda o copo está cheio, cheio de crença de doença. A gente só vive milagres quando a nossa fé em Deus, a nossa fé no alto, quando a gente governa verdadeiramente com Cristo, a gente declara milagre, a gente declara cura e a gente vive isso na nossa vida e a gente transborda isso na vida das pessoas. E se isso ainda não está acontecendo, é porque a gente ainda está com o copo cheio. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Hoje é segunda-feira. Nós não vamos encerrar essa semana da mesma forma que a gente começou. A gente não vai encerrar a semana da mesma forma que a gente começou. Esse copo ele vai estar totalmente vazio do nosso ego, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas limitações. Porque nós escolhemos
Nós somos livres para escolher, e eu escolho. Em nome de Jesus, eu escolho esvaziar o meu copo. Eu escolho esvaziar o meu copo. Eu escolho esvaziar o meu copo. Para que tu transborde no meu copo, paizinho. Para que tu encha o meu copo. Pura, limpa, sábia, santa. Essa é você. Herdeira do rei, do dono, do ouro e da prata e de todas as coisas que aqui na terra estão. Essa és tu. E quando vir uma dúvida, lembra que a dúvida não vem de mim. Ela vem de ti e das coisas que tu acredita. Porque nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Respira fundo. Ai, ai. Ai, ai. A Carol que levantou a mão primeiro. Hablas, Carolina. Quem tiver compromisso, precisar sair, tá liberada, tá, mulheres? Quem quiser ficar, escutar a Carol e a Rafa falar, as duas bocas abençoadas, pode ficar. Ai, ai. Mas sabe o que eu vejo? O que falta, na verdade, pra gente, pra nós, né? É tomar decisão. A gente muito fala de, a gente conta muitas nossas historinhas e a gente é boa em contar as historinhas, mas a gente não é boa de verdade em decidir não contar mais as nossas historinhas, né? E eu falo isso com propriedade porque eu muito apanhei de às vezes não querer mudar de verdade. Eu sabia que eu queria mudar, mas eu não decidia. E às vezes não, né? Na verdade, Deus não nos entrega as coisas porque a gente mesmo é a nossa própria inimiga disso. E a gente fala, né? Filha amada, isso e aquilo, né? E eu lembrei esses dias, a gente foi deitar, eu e meu marido, né? E aí tá, nós deitamos, a gente chorou, enfim. E a gente tava conversando sobre um assunto. E aí ele falou assim pra mim, amor, talvez eu não sei ser filho de Deus. Ele falou assim, né? E na hora, quando ele fala essas coisas, eu sei que ele tá, tipo, vulnerável e é uma parte dele emocional que não tá legal, né? Aí tá, daí eu orei, eu falei umas coisas pra ele, né? E aí tá. E tipo assim, foi isso semana passada, e nessa semana ele tinha que viajar a trabalho, né? E ele foi viajar a trabalho, e daí ele falou assim pra mim, acho que foi ontem até. Amor, a gente foi na Copenhague, um negócio assim que ele tinha ido, e eles pediram uma casquinha, ou ele, enfim. E ele falou assim, pra moça que ele queria mais simples, né? E aí, tá, a moça preparou, né, tudo mais, e entregou pra ele. Daí ele falou assim pra moça, ficou olhando, né? E a moça falou assim: eu fiz o mais completo pra ti. E ele me contou. E eu falei assim: lembra quando tu disse pra mim que tu não sabia o que era ser filho de Deus? Ser filha de Deus é saber que quando eu peço algo menor, ele vai me entregar algo muito melhor. E muito grande, sabe? Muito valioso. E aí a gente ficou nessa reflexão, enfim, né? Mas o que, que eu quero trazer? Porque eu sei que muitas mulheres aqui, de fato, a gente não tem ainda a noção do que é ser filha de Deus. Que às vezes a gente está esperando algo muito pequeno, a gente quer algo pequeno, Deus já revelou algo grande, mas a gente não decide tomar posse de fato. A gente não consegue ver uma promessa maior, sabe? Então,
Eu não ia falar, né? Mas aí quando a Cris começou, deu, tá. Vou falar, mas é isso. A Carolyn, semana passada, me mandou um vídeo que é uma pastora, eu acho, que está pregando numa igreja, mas eu só absorvi o contexto. Que ela entregou um cestinho para as crianças fazer uma compra e comprar o que elas quiserem. E as crianças pegaram um biscoitinho, outro negócio lá e botaram no cestinho. Assim é a nossa vida. E eu me peguei no contexto, que Deus fala assim, ó, vai lá e enche do que tu quiser. E daí tu vai lá com a tua mente limitada, tu bota o que tu quer conforme a tua vontade. Vocês entenderam o contexto? Conforme a tua contexto, com a tua vontade. E daí Deus, ele te entregou um carrinho, não é nem um cestinho. Tu tá com um carrinho diante de ti e fala assim, ó, filha, bota o que tu quiser aí. E daí o que que tu faz? Com o teu entendimento, com a tua limitação, tu vai lá e bota um biscoitinho e um refrizinho ali. Porque é conforme tu quer. E não é conforme... É isso que é ser filha. A filha vai lá e enche o carrinho. E a órfã vai lá e bota o biscoitinho. E ela tem a oportunidade, ela tem a possibilidade. Só que ela não faz, porque ela pensa ainda com a mente dela. Por isso que é mente-mente. Por isso que se a gente quiser entender as coisas espirituais e quem é Deus com a nossa mente, a gente vai pegar o cestinho e Deus falou, enche o carrinho. Tu vai lá e vai pegar o cestinho e vai botar só um biscoitinho dentro. Tu ainda não entendeu que tu é filha. E é exatamente assim. E naquele dia, eu vivi o vídeo que a Carolyn compartilhou comigo, eu vivi com uma outra pessoa que eu estava ajudando, Deus me revelou, me trouxe para eu ajudar, e eu falei, eu estou no tal lugar e eu vou comprar tudo o que tu precisar. Eu falei exatamente essa frase, tudo o que tu precisar aí no projeto eu vou comprar. Ela não entendeu. Ela me falou assim, ai, vê quanto que tá tal coisa. O que que tu quer? Eu falei várias vezes, o que que tu quer? O que que tu quer? E ela não entendeu. E é assim com a gente, o papai tá falando assim, ó, o que que tu quer, minha filha? Daí tu fica com medo de pedir. Ah, mas é que daí se eu pedir tal coisa, Deus não vai conseguir me dar. Claro, tá pensando com a tua mente limitada. E só tá esperando, tá, mas o que que tu quer? Tu nem decidiu o que tu quer ainda, amada. Quando tu decidiu o que tu quiser, a gente vai trabalhar nesse sonho, juntos, para realizar ele. Só que daí tu não pede, tu não abre a boca, tu não declara, tu não vê a capacidade do teu marido. E o fato de tu não ver a capacidade do teu marido é porque tu não vê a capacidade em ti de viver esse sonho. E se tu não acredita que tu tem a capacidade de viver esse sonho, tu não vai viver esse sonho. Não porque a gente é capaz, mas porque Deus em nós, ele é capaz de revelar e trazer todos os sonhos e fazer com que a gente concretize todas as coisas que a gente quer. E no final do rolê, a mulher ainda não estava entendendo que ela podia escolher o que ela quisesse. Da quantidade que ela quisesse. E eu peguei exatamente as coisas que ela me pediu. E daí, na oportunidade, quando eu encontrei ela, eu abracei ela e eu liberei a palavra para ela. Obediência. E eu me tremendo aqui, ó, apertando, né? Mas, pai, tudo que ela quiser, tudo que ela quiser, sim. Tu vai falar para ela que o que ela precisar, tu vai bancar, mas não porque tu tem capacidade ou porque tu tem, é porque eu vou liberar sobre a tua vida e tu vai lá e tu vai comprar, porque ela tá aprendendo a ser filha. Tu já sabe. Não tanto quanto deveria, tô aprendendo, né, pai? Mas tu já sabe essa camada. Eu quero ensinar essa filha. Ela não entendeu ainda que ela é filha. E daí tu vai lá e tu vai entregar a palavra para ela e tu vai falar tal coisa para ela e eu ainda transbordei com mais um valor a mais na vida dela. Porque não vem de mim. O meu dinheiro não é meu, é do meu pai. E se hoje ele tá fazendo através da minha vida, da vida do meu marido, é porque a gente entendeu nessa camada que o nosso dinheiro não é nosso. Eu dizimo, eu dou oferta, eu tô dando premissa, tô entregando muito mais do que eu me propus, eu e meu marido, a entregar. Porque a gente já entendeu que o nosso dinheiro não é nosso. O meu dinheiro não é meu. Papai quer usar a nossa vida, a nossa história, tudo o que a gente sabe, para fazer através de nós.
Só que a gente fica tão apegada no biscoitinho, no cestinho, tão apegadinha ali. Ai, mas isso aqui, né? Eu vou comprar só isso aqui porque é o que dá, né? Ai, eu vou fazer só isso aqui porque é o que dá. Entendimento, cabeça. Ai, ai. Ai, Jesus, obrigada. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Fala, Rafa. Ó, Jennifer levantou a mão primeiro que eu. Deixa eu dar a vez para ela, viu? Nossa, tá Depois aparecendo eu um falo. pra mim. Não, Rafa, pode falar. A minha chamada caiu 3 vezes, mas isso Ah, tá, é outro entendi. assunto. Pode falar, Rafa. Obrigada. Eu recebo, mas pode falar, amiga. Ai, meu Deus do céu. Então tá certo. Então, agora eu já estou até sem palavras. Depois de tudo que foi derramado, mas, enfim, vou compartilhar algo que ontem eu tive a oportunidade de sairmos, né, para jantar. Eu com a Keila e a Rafa, né, e os nossos maridos. E interessante que a gente, né, com essa esse, não vou dizer clima não, mas com essa ambiência da jornada, né, do retiro, a gente acabou, a atmosfera, isso que eu queria falar. Aí a gente começou realmente ali a estar compartilhando algumas coisas e acabou gerando, né, uma conversa que na verdade elas começaram a relatar do que tinha acontecido comigo, né, no retiro. E, enfim, aí, resumindo a história. A contação de historinha, né? Porque de alguma forma eu quis, né, ali pegar e justificar o que não é justificável, vamos dizer assim, e acabou gerando ali, né, aquele debate. E, enfim, quando você está aberta, né, a ouvir, a ser confrontada, a aceitar, né, ali a correção, você, né, se cala. E aí foi onde eu até falei assim, gente, vocês precisam me ajudar, porque eu estou no processo. Eu comecei, aí meu marido ainda até brincou e falou assim, olha, esse papo da banana, que olha, só Jesus, porque quis que eu comesse a banana na frente dele. E eu falei, peraí, olha só, eu já entendi sobre a banana. Só que o que eu sei é que eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Eu comi a banana e ponto final. Só que hoje eu não quero comer a banana e eu não vou comer a banana. Enfim, quem estava no retiro vai entender essa coisa da banana. Só Jesus. Só em retiro para saber. A quem viveu sabe. Rafa! Ai, Jesus! Mas, enfim, ali foi um momento realmente que quando a gente, aí adicionando um pouco ao que você falou, quando você está em ambientes e tendo influência de pessoas que realmente te coloquem no lugar que você deve estar, que é justamente, né, o que a gente tem buscado, compartilhar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente sabe aonde a gente precisa ser curado, aonde a gente precisa ser tratado. E é interessante porque as duas ali, né, a Rafa e a Keila, Rafaela, olha só, quem dera a gente já tivesse o que você já tem. E a gente queria realmente poder estar aí, ó, nesse nível, vamos dizer assim, que você está, por conta justamente do que eu tenho hoje como meu marido, que é o que você fala, às vezes a gente não consegue enxergar a capacidade, né, do nosso marido, daquilo que ele já nos proporciona, e a gente acaba realmente, como a Carol falou aí, não sabe nem aceitar, não sabe nem receber, não sabe nada. Por quê? Porque justamente você fica preso, limitado àquilo que você tem lá no passado. Aí foi até o que eu falei para elas. Eu falei, gente, vocês percebem que é uma reconstrução, uma desconstrução. Tudo aquilo que eu vivi desde o início, a independência, né? Aquela coisa de eu sei, eu posso, eu tenho, ainda está impregnado. Então, para poder eu realmente ter essa desconstrução, não é fácil. E para me colocar realmente no lugar de filha, de rainha, aí foi até que eu falei para ela, falei, gente, eu não sei ser rainha ainda. Eu não sei, eu não sei. Aí vem a questão,
de ser servida. E eu cheguei a falar sobre isso lá, minha linguagem de amor, né, é atos de serviço. Mas, porém, foi o que eu comecei depois a perceber. Eu não sei ser servida. Eu não sei. As pessoas querem me servir, mas eu sempre me travo, me bloqueio. Então, enfim, são várias camadas, né, várias situações onde a gente realmente é confrontado. E se a gente estiver realmente aberto a ser tratada, a ser curada, Deus vai usando, né? Essas bênçãos, né? Que a gente vai tendo na nossa vida. E eu creio que é o início realmente da grande jornada que Deus tem, né? Para poder fazer na minha vida e através da minha vida. Porque muitas das vezes eu abri a boca para falar que eu não sou assim, eu não tenho isso. E aí caiu a fichinha, né? Como que eu sou assim, como que eu tenho isso, e o quanto que eu preciso realmente ser moldada, né? Ser quebrada e moldada, né? Pelo Senhor, que é o nosso oleiro. E é isso, então, muito obrigada mais uma vez, porque esse tempo de mesa, como sempre, é pontual. Deus sabe, conhece o nosso coração, sabe onde a gente precisa realmente ser confrontado, ser tratado. E eu peço a Deus que eu sempre tenha um coração ensinável, que eu sempre esteja aberta a viver os processos, porque eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Obrigada. Espero que depois de hoje você não tenha mais dúvida. Não, eu tenho algo para complementar. A Rafa estava falando, teve um momento na jornada que eu olhei para ela e eu vi uma rainha. Eu vi uma rainha. Só que uma rainha que não está desfrutando da realeza. E daí, quando agora estava terminando de falar, me veio... Lembra o container que tinha uma mulher que estava nadando dentro daquela água pura, limpa? Era a Rafa. Porque ela já vive como uma rainha, só que ela não desfruta da realeza. Essa era a mulher que está tampando. Tá aqui, ó, querendo respirar ali, ó, e não consegue, mas porque se limita. Ela mesma se limitava. Mas é porque ela não tinha permissão. Tem muitas mulheres que têm, às vezes, condições. Deus me deu o privilégio de sentar em muitas mesas já. Em mesas de mulheres que são rainhas, mas não desfrutam da realeza mesmo. E a Rafa é uma delas. Ela já é uma rainha, ela já vive como uma rainha, só que ela não desfruta disso, porque ela não se sente merecedora. Porque alguém na família dela, não sei quem é, alguém na família dela não vive isso e ela não se sente merecedora de viver porque essa pessoa não vive isso. Muitas mulheres, às vezes, não desfrutam porque... como é que eu vou desfrutar se a minha irmã, sei lá, eu já vivi assim. Tinha vezes que as minhas irmãs iam me visitar e elas falavam, nossa, tu tá parecendo uma mendiga, né? No Instagram tá sempre linda. Porque eu não queria mostrar para minhas irmãs que eu tava melhor que elas. Como assim que eu tô vivendo coisas boas e as minhas irmãs não estão? Como assim que eu tô vivendo uma vida boa e meu pai tá lá passando trabalho? Eu não tenho nada a ver com isso. Isso dói no começo. Mas a gente não tem nada a ver com as pessoas que não estão vivendo o que elas podem viver. É a escolha delas. Cada um tem a vida que merece. E isso eu comecei lá anos atrás, quando eu fiz a primeira imersão com o Pablo Marçal. E ele falava isso repetidamente, cada um tem a vida que merece, cada um tem a vida que merece. Eu comecei a me arrumar verdadeiramente para receber minhas irmãs. Porque imagina, se Deus está fazendo algo grande na minha vida, como é que eu não vou refletir esse algo grande para as pessoas? Não porque eu me acho melhor que ninguém. Porque eu não me acho melhor que ninguém. E eu tinha vergonha, às vezes, de receber minhas irmãs arrumadas em casa. Para elas não se sentirem menos que eu. Então, eu não tinha permissão de viver a realeza. E eu já estava vivendo muito bem. Não tão bem como eu estou agora. E eu sei que nem é a sombra do que há de vir. Porque a gente vai aprendendo, Rafa. A gente vai aprendendo a desfrutar. E tá tudo bem. Glória a Deus que hoje tu pode viver como uma rainha. Glória a Deus que eu também posso viver como uma rainha. E que o mundo veja da onde a gente saiu e onde Jesus está nos levando. Eu vi uma rainha toda ornada quando eu olhei para ti. Toda ornada, toda.
E os presentes que tu me deu, quando eu recebi aqueles presentes, eu recebi presentes de uma rainha. Eu não recebi um simples presente. Quando eu recebi aqueles presentes, eu recebi uns presentes de uma rainha. Eu recebi ouro puro dessa rainha, eu recebi pedras dessa rainha. Aquele brinco com pedra, pedras de uma rainha. Eu me senti, meu Deus, não pelo presente, mas pelo significado que Deus me deu através daquilo que tu me entregou. E vindo de ti. E esse bloqueio que tu vive hoje, ele era necessário tu viver, porque tem muitas outras rainhas por aí que não querem desfrutar. Porque não se sentem merecedoras, porque tem alguém na família que não tá vivendo algo lindo, e daí não quer demonstrar. Mas aí, o que tu vai fazer? Tu vai ficar bloqueando? 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 Sendo que Deus já te entregou. Pode escolher parar de bloquear a partir de hoje. É só isso que papai quer. Minha filha, tu já é uma rainha. Agora, qual é o teu papel de rainha? Ornar outras por aí. Eu me senti sendo ornada naquele momento por uma rainha. Olha que lindo. Quantas outras filhas estão vivendo como órfãs? Já são filhas que estão aprendendo a ser filha. Imagina tu, que está sendo ativada hoje. Se tu reconhecer e receber isso que eu estou te falando no teu espírito, tu vai entender o que eu estou falando. Porque a gente só consegue transferir algo quando a gente sente com verdade aquele algo. A Jennifer, amigas, a minha bateria vai acabar. Mas é que eu precisava entregar isso para Rafa. Era necessário entregar isso para ela sentir no espírito dela o que eu estava falando. E não sou eu que estou falando. Papai está entregando. Como um selar do que vocês viveram ontem. Fala, Jennifer. Jennifer. Eu não sei por que a Rafa tinha que falar na minha frente, mas ela tinha que falar na minha frente, né? Porque, olha só, ela falou ali sobre não se sentir merecedora. Gente, eu não sei quantas vezes eu falei pra Bruna, que é a nossa líder, e pra Cris, né? A Cris me explicando uma coisa, eu falei, Cris, eu entendo o que tu tá dizendo, mas eu não entendo de verdade. Não, ainda não consigo chegar nesse ponto. Porque a gente vai indo aos poucos, né? São camadas que a gente vai desconstruindo. Várias vezes falei, Cris, eu sei que tá certo o que tu tá falando. Eu reconheço o que tu tá falando, mas eu não consigo fazer ainda. Porque é a nossa força, né? Aí tu quer fazer, mas quer fazer sozinha. E aí eu comecei, Jesus Cristo amado, tu sabe que eu não tô conseguindo. Se tivesse uma câmera no meu carro, ia ser engraçadíssimo, porque eu ando conversando, né? E essa semana, inclusive aqui no Tempo de Mesa, acontecia 250 coisas e eu não conseguia participar. Aí, fim de semana, eu pensei, Jesus, eu vou participar. Ponto, acabou. E aí, hoje eu teria 200 desculpas. Mas eu participei. E me veio muito forte essa questão da gente tentar fazer sozinha, porque é o que eu tô vivendo, né? Eu voltei desse retiro, gente. Eu falei pro Anthony, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas pra mim, caiu assim, ó, no meu coração, que eu não preciso trabalhar. Que eu já sabia disso, mas tu fazer diferente. Gente, eu cheguei na terça-feira, né? Eu passei a manhã assim, arrumando a casa, como se nada tivesse acontecendo. Aí ontem ele me ligou, me pediu algumas coisas. Aí, claro, meu marido precisa de mim, eu vou ajudar ele. Obviamente, né? Eu estou à disposição do meu marido. Só que eu falei pra ele, amor, eu tô fazendo porque tu me pediu, não, porque eu preciso fazer dinheiro. Tô nem aí. E é muito louco. A Cris já viu 250 vezes. Eu assim, ó, a cabeça carregando e bati, não entrava, e bati, não entrava. Porque tu saber uma coisa, tu fazer a outra, né? E é muito louco. E daí a Rafa falando, eu olhando assim, gente, exatamente assim, quantas vezes eu tava exatamente na situação da Rafa. As pessoas me dizendo, tu tá vendo que tu tá fazendo isso? Eu falei, eu tô vendo, mas eu não consigo fazer outra coisa agora. E aí eu sinto de falar isso porque eu... Ó,
Será que caiu a bateria dela? Bem na hora que ela falou, eu sinto de ela vai ter que vir amanhã de novo. Para você está aparecendo? Ou também não? Caiu, né? Caiu. Mas isso que a Jennifer tá falando é algo muito, muito profundo mesmo, sabe? De a gente. Por que tem muita gente, tá? Que já recebeu inúmeras palavras de profeta, de Deus, de Jesus, de amigo, de pastor, não sei o quê, e tá esperando a palavra se cumprir. Tá esperando. Ah, eu vou ficar aqui sentada esperando a palavra se cumprir. Vou ficar aqui esperando. Amada, Deus, Pai, olha só. Tu me entregou uma palavra. O que eu devo fazer para eu viver essa palavra? Porque se eu sou filha amada e eu não estou ainda desfrutando disso, sem nenhuma oportunidade de desfrutar disso, o que eu ainda não estou fazendo para desfrutar isso? É o que está acontecendo com a Rafa. Ela já tem. Agora, o que ela deve fazer é um movimento nosso. É um movimento nosso. Por isso que tem muita gente, muita mulher com palavra, mas não está vivendo. É o que a Carol falou. Não tem a ação. Tu orou, tu declarou, tu entregou para Deus, tá te colocando no teu lugar. Por que tu ainda não está vivendo? Porque tu não está agindo. O que tu deve fazer? Pai, o que eu preciso desconstruir dentro de mim para eu verdadeiramente viver isso? Porque a gente não quer esvaziar o copo. E o que eu falei aqui é muito forte. Sobre a gente muitas vezes não desfrutar porque a gente tem vergonha ou não quer, tem medo de magoar as pessoas à nossa volta que não estão vivendo isso que a gente está vivendo. E o problema não é meu. Hoje eu não tenho... Eu vejo as minhas irmãs às vezes passando perrengue, mas pensa um monte de perrengue. Eu não tenho nada a ver com isso, a escolha foi delas. Quantas vezes eu briguei querendo falar, eu, né, fiz um monte de coisa, um monte de movimento, a gente ficou às vezes o tempo sem se falar, porque não entrava, que é exatamente o que a Jennifer falou, não entra. E não entra porque a pessoa não quer. E daí às vezes a gente quer insistir. As minhas irmãs podiam estar muito melhor, se elas quisessem. Se elas quisessem, elas poderiam estar muito melhor de vida. Muito melhor. Mas elas não querem. E daí o que eu tenho a ver com isso? Daí eu vou andar toda maltrapilha para receber elas, porque eu não quero mostrar para elas que eu tô bem? Não. Eu vou andar bem linda, maravilhosa, cheirosa, vou lá visitar elas, levo tudo que papai me manda levar, e não levo quando não tem que levar. E papai me trata assim, ó, no individual, em mim e nelas. E muitas vezes, Rafaela, dona Rafaela, você mesmo, atenção. Muitas vezes, tu tá atrapalhando o processo de pessoas que tu acha, né, que tu tá ajudando, por não estar vivendo o que Deus já te entregou. Deus quer usar o teu desfrute para tocar no coração de umas mulheres por aí. E daí tu não tá desfrutando, tu não tá usufruindo. Ele quer causar raiva santa nas mulheres na tua volta. Ele quer causar, só que daí tu fala assim, não vou usufruir porque eu não mereço, porque eu não vou usar, porque não sei o quê, porque e é totalmente ao contrário. Ele quer usar, ele quer te usar desfrutando, bem como uma rainha que tu é, para confrontar algumas mulheres. E daí, não vou andar aqui. Não vou andar de primeira classe. Vai lá, tu vai andar de primeira classe, tu vai fazer story, tu vai filmar e vai falar, olha aqui, ó, tá tudo disponível para vocês, amadas. Filhas amadas. Já tá tudo disponível para vocês. Olha aqui, ó, o que eu tô vivendo, ó. Olha ali a Carol, ó. Posta bastante. Tu vai lá com o teu marido e daí tu vai comer no restaurante caro, bem caro. Escolhe, assim, ó, fala assim, amor, pode escolher o mais caro que tiver aí, que a gente vai comer e eu vou postar e eu vou falar para as mulheres, olha aqui, ó, eu quero causar uma raiva santa mesmo em vocês. Eu fui ativada no fogo do Espírito e agora eu vou postar mesmo, vou compartilhar mesmo, porque vocês só não estão vivendo isso aqui, ó, porque vocês não acreditam que pode viver. Ponto. Você entendeu, amada? Alecrim dourado. Então tá bom.
Amor, ô Tiagão, Tiagão, pode marcar, primeira classe. Executiva. Eu quero executiva, eu quero vou ser bem ousada agora, porque quanto mais executiva eu queria andar, mais Deus vai prosperar vocês. Mais e mais e mais e mais e mais. E vocês vão começar a derramar todo esse ouro nas outras mulheres, nos outros caras. Daí tu fica trancando teu marido de marcar a primeira classe lá. Daí tu tá deixando de transbordar outras mulheres, tá deixando de ensinar outras mulheres, tá deixando de causar, provocar uma ira santa nelas. Olha lá, Rafa falou, desfrutando. Eu quero entender o que ela tá fazendo. Tá entendendo? O que essa mulher tá vivendo? Porque eu quero viver. E daí papai vai te mandar as mulheres. Vem cá, querida, que eu vou te ensinar como é que faz. Tu é escassa? Peraí que eu vou te ensinar a não ser. Tá entendendo? Ele quer te usar exatamente no que tu tava vivendo. Peraí, eu vou te ensinar, porque eu era assim também. Não comia em restaurante caro, não queria viajar de primeira classe, não queria que meu marido comprasse um negócio caro pra mim. Agora eu quero tudo caro. Pode me trazer, desce tudo mais caro da loja. E não é sobre o produto, não é sobre a viagem, é sobre uma mentalidade nova que Deus quer que tu usufrua, que já está disponível para ti. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegou. Amém. Recebo. Se eu fosse tu, Rafa, eu já fazia hoje. Tá certo. Vou colocar em prática. Papai, ele quer usar a gente no nosso maior bloqueio. Identifica o teu maior bloqueio que está do teu propósito aí, meu amor. Qual é o teu maior bloqueio? Começa a buscar o teu maior bloqueio e começa a pedir para papai te curar. E no processo de cura, ele vai te mandar mulheres que estão passando pelo mesmo processo. E aí tu vai começar a servir. Não adianta a gente querer servir com uma mentalidade de escrava. A gente não vai servir. E vai doer, e vai começar a incomodar, e tu vai começar a ficar ansiosa. E daí tu vai começar a te desesperar porque tu não tá servindo, porque tu não tá curando. Quem não tá curando, tá adoecendo. E papai não vai te mandar mulheres se tu não estiver curando. Não tem como. E tu vai lembrar do que eu tô falando. Porque quando tu rompendo hoje, às vezes no mesmo dia papai já te manda uma mulher. Sei lá, no direct, uma mensagem, tu vai num lugar, sei lá. É assim que funciona. E é tri. Né, Carolyn? Abre o áudio aí e derrama. Ai, ai. Mas muito de encontro com que tudo, né? Deus é incrível porque nada não tá alinhado, né? Tá tudo alinhado. E o que a Carol trouxe, assim, como é desafiador a gente desfrutar, né? De ser filha. E sabe que tu mais que ninguém sabe, né? Os meus rolês. Mas para mim, assim, nesse final de semana eu tive uma discussão, né? Porque eu ainda me iro, né? Uma discussão com meu esposo, assim, e na hora aquilo bateu muito forte, né? Porque é bom e é horrível, né? Ter o Espírito Santo, porque tu tá fazendo um negócio ali e tu tá sabendo que aquilo ali tu já tem que parar, né? E eu comecei a orar, assim, né? E pedir, Deus, me dá direcionamento para eu entender o porquê que eu tô me sentindo assim, o porquê que eu ainda tô me defendendo, né? E porquê que eu ainda tô me ofendendo, né? E foi muito claro, assim, porque uma frase que tu trouxe para nós e que ela não sai, ela tem regido o nosso casamento, é nós somos um. E a gente tem trazido isso consciência para nossa casa todos os dias, até inclusive quando a Carol trouxe ali, cheguei, me falou muito forte, tá, Carol? Sobre quando tu trouxe do teu esposo, que teu esposo disse que não sabia ser filho. Cara, tudo que ele não sabe, a gente também não sabe. E é muito difícil. Para mim, que eu achava que eu tinha todas as respostas e quem não sabia era o meu esposo, eu saber que tudo que ele não sabe é porque eu também não sinto ainda. Então, quando meu marido começou a dizer que ele não confiava nele, eu sabia que faltava eu confiar nele, né? Então, naquela situação que ele trouxe para mim, ele trouxe coisas que eram realmente verdadeiras para o meu coração, mas que eu não queria enxergar. Que eu não iria conseguir, enfim, algumas coisas, né?
que eu tenho tido de desafios. E aquilo só me revoltava, né? Porque eu queria que alguém dissesse que eu iria conseguir. Só que daí eu fui digerir, né? E ontem, quando a gente teve um momento juntos, assim, eu falei para ele, amor, tudo que tu me falou na hora eu fiquei muito chateada, sabe? Mas eu entendo, eu compreendo, porque era necessário, porque de fato eu ainda não confio. E quando eu te digo que eu confio em Deus, eu preciso parar de confiar em mim, porque eu não tenho que confiar em mim mesmo, né? E eu percebi que era aquilo que ele precisava ouvir e que eu também precisava ouvir, porque eu queria provar para ele que eu conseguiria. E daí eu disse para ele, realmente, amor, tu tem toda a razão. Eu não consigo. É Jesus através de mim que ele está me dizendo para que é para ser dessa forma que a gente vai conseguir. Mas eu não consigo, porque foi uma vida toda provando para todo mundo que eu conseguia. Uma vida toda era boa de provar, né? Então é muito difícil soltar o controle. Como é que tu fala? O joystick? Como é que fala? Nintendo lá, nem lembro porque eu não jogava videogame. Mas soltar isso, sabe? Então naquele momento ali foi muito doído ouvir. E eu não queria ouvir, porque eu vi que tinha uma revolta dele ali, né, das minhas decisões ou dos meus posicionamentos, e eu vi a leveza, né? Isso aconteceu no sábado, eu digeri, eu precisei de um dia, gente. Então, essa coisa ainda de não dormir com aquilo na cabeça ainda é desafiador para mim. E no domingo, ontem, eu percebi isso, né? Que se ele fala, tá dentro de mim. Se ele fala, é porque eu também sou assim, né? Não é só sobre ele. Antes, eu vou declarar, eu vou, amém. Mas é porque ainda tem sombra, né? É porque o que ele tá falando, o que ele acredita dele sou eu. Então, se ele não confia nele, eu não confio em mim. Se ele acha que eu não consigo, e é porque eu não consigo. Gurias, eu me peguei esses dias pensando, eu não vou dar conta. O que Deus está pedindo para mim, eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu quero trazer para minha imagem, para minha visão, né? E eu não consigo, de fato, entregar, não conseguia, de fato, entregar, né? Então, os perrengues, eles vão ficar cada vez mais difíceis, por causa que eu preciso ver na prática, né? Eu já falei aqui para algumas meninas, e eu preciso mudar essa mentalidade que eu tenho que aprender na dor, né? Eu posso aprender pelo amor, e Deus me ama muito, porque Ele faz de várias formas para que eu entenda as coisas. E no sábado foi um chacoalhão no meio dos queixos. Assim. Mas, então, falo para as mulheres aqui também, né? Gurias, tudo que a gente ouve dos nossos esposos está dentro de nós. E se a gente deseja ouvir outras coisas, é porque a gente também precisa declarar outras coisas sobre a nossa vida, né? Então, era isso. É a face de Cristo. Quando eu vivi a primeira jornada da alma, foi muito forte tudo o que aconteceu lá em março, né? Parece que faz 10 anos atrás. Tanta coisa aconteceu nesses últimos meses. E Jesus me revelou a face dele através de todas as mulheres que estavam lá. Quando a gente olha com olhos espirituais, a gente vê Jesus em tudo. A gente vê no nosso marido, porque ele quer nos mostrar algo através do nosso marido, algo que está dentro de nós. E se hoje tu olha que teu marido não confia nele, é porque não confia em Deus. Se tu quiser sentir verdadeiramente o que eu tô falando, daí tu tem que escolher sentir, senão só vai entrar no ouvido e ser no outro. Por que a mulher às vezes acha que precisa fazer alguma coisa? Porque ela ainda não confia em Deus nas camadas necessárias confiar para viver o que quer viver. Encher o cestinho, encher o carrinho, encher o carro. Ter um carro para encher. E é sobre isso. E tá tudo certo, Carolyn, tu se irá. Eu também me iro. Mas como eu lido com isso? O que é inteligência emocional? É eu aprender a lidar com a minha raiva. E eu vou dizer mais, tem alguma coisa aí. Que Deus quer usar essa tua raiva a teu favor. Assim como usa a minha ao meu favor. Só que eu não vou te dizer o que é. Que tu vai buscar sozinha. Com ele. Ele vai te trazer essa revelação, eu não vou te dizer. Tem coisas que a gente tem que entregar, que nem eu entreguei ele pra Rafa. Mas esse rolê da ira aí, tu vai viver algo, tu e Deus. Com relação a isso. É uma ativação que tu vai viver.
com ele. Tem coisas que só nós e Deus vamos viver. Isso é discernimento. Discernir. O que está disponível para viver com Deus e o que Deus vai usar pessoas para entregar para a gente. Ou usar até a gente para ajudar. Até eu não ia falar, né? Mas agora, como tu usou essa palavra discernir, eu preciso falar isso, né? Saber, né? Eu sempre soube. Agora, discernir e ter sabedoria para entender é outro rolê. E o que mais me dificulta hoje no meu processo é eu achar que sei, né? Então, eu vejo, né, até mesmo para quem já é cristão há mais tempo, né, para quem já é da fé há mais tempo, é muita bagagem que a gente tem que se desfazer, né, para olhar com os olhos espirituais, de fato, né, se despir da religiosidade e enxergar Cristo purinho, né. Então, autoconhecimento, tudo isso que a gente foi aprendendo nos trouxe até aqui, com certeza, né? Mas a gente não consegue ver o simples de Deus. Eu não consigo, né? Por muitas vezes ver o simples de Deus. Então, hoje, o que eu aprendo de forma bem devagarinho é o discernir e a sabedoria. Isso sim é valioso. O eu saber não importa nada. Então, eu não sei mais nada, né? Então, discernimento. É isso que a gente tem que buscar. Isso a Deus traz, né? Nenhum homem, né? Como tu disse, nenhum homem, nenhuma pessoa, ninguém vai conseguir fazer esse download para nós, né? Copo cheio. O que eu sei? Eu sei é copo cheio. Do que eu sei. O que é discernimento? Eu esvaziar o eu sei, a bagagem, largar a bagagem, largar essa bagagem aí do eu sei, eu faço, eu dou conta, eu sou a guerreira, eu não preciso de ninguém para nada. Tudo isso eu já falei. Eu sei. É despejar o eu sei, para Deus derramar o eu sei dele, o eu sou dele. Eu sou quem faz. Sou eu quem faz, não é tu quem faz. Se tu buscar no teu entendimento próprio, tu não vai entender o que eu tô falando. E é exatamente isso que a Carolyn falou. É deixar, e é muito difícil, porque essas mulheres... Nós estamos aqui reunidas com uma característica em comum. Nós carregamos o dom da liderança. Cada uma vivendo a sua camada, o seu processo, mas todas aqui têm isso em comum. Eu já identifiquei isso. Só que não tem como tu liderar outras pessoas sem aprender a se liderar primeiro. E Deus nos chama para aprender a liderar a si mesma, governar a si mesma, exercer domínio próprio sobre si mesma. Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, menos eu rejeito a face de Cristo no outro. Olha ali, ó, não confia nele. Olha ali, ó, não confia nela. Olha ali, ó, não tá sabendo ser filho. Olha ali, ó, não tá sabendo ser filha. Deus tá te dando um carrinho e tu vai lá e escolhe só um pacotinho de bolacha. Eu vou mandar o vídeo para vocês entenderem o que eu tô falando. Ali no grupo eu vou compartilhar com vocês. Porque é bem bonito, sabe? A forma como ela traz. A Kellen Vieira. Putz. Ai, ai. Vamos encerrar esse tempo de mesa? Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Eu digo, né, ainda bem que o Lucas tá viajando. Porque senão ele grita lá do quarto. Crislaine, encerra o tempo de mesa. Que nem o Denis, o discipulado e a desta é 1 hora que é para ser. 1h30. E a gente ficou hoje 2 horas de novo. Era 8 horas da manhã, tava no discipulado ainda. E glória a Deus, porque senão a gente não sai, a gente fica ali recebendo, porque é muito bom estar nessa presença. E eu quero que vocês vão para a tarde de vocês nessa presença, pedindo discernimento. Pai, eu não quero entender mais nada da minha própria vontade. Hoje eu me desfaço do meu egoísmo, eu quero romper camadas. E vão com essa mente de Cristo, para a tarde de vocês, para o dia de vocês, para a casa de vocês. A Rafa, ela tem essa coisa do servir. Essa coisa. Porque às vezes eu vou trazer essa coisa mesmo. Querem aprender a servir? Troca uma ideia com a Rafa. Tem muitas mulheres aqui com muitas chaves.
que às vezes por vergonha não quer compartilhar o que a Carol trouxe hoje foi lindo, o que a Rafa trouxe hoje foi lindo, o que a Jennifer trouxe hoje foi lindo, o que a Quero falou hoje foi lindo. Vocês já têm grandes chaves para compartilhar. E conforme vocês vão esvaziando esse copinho de vocês, Deus vai trazendo mais coisas lindas para vocês viverem. Mas decidam, escolham, faz o que a Carol falou ali, ó. A gente não tem ação, a gente não entra em movimento. Decisão. O que é o poder da decisão? É anular todas as outras coisas e decidir fazer algo novo, algo diferente que Deus já trouxe para nós. Ontem fiquei a tarde inteira lapidando esse algo novo aí, que eu achei até o versículo escrito ali, para trazer a palavra de hoje. Olha como Deus é perfeito. Meu Deus, Ele é muito perfeito. E eu amo muito e honro a vida de vocês, porque eu só hoje estou vivendo mais coisas sobrenaturais com Deus por causa do tempo de mesa. Vocês acham que estão recebendo, mas quem mais recebe aqui sou eu. Porque ver o rosto de vocês e receber os testemunhos que eu recebo, isso não tem nenhum preço no mundo que paga. A maior riqueza de uma mulher é escutar: o meu casamento está sendo curado, o meu casamento está sendo restaurado por causa de ti. E não é por causa da Crislane. É porque Cristo na Crislane renova ela todos os dias. E ela consegue transbordar e transferir isso para outras mulheres. Mulheres que estavam com um casamento a um fio de separação. Receber uma mensagem dessas. Não tem carrinho cheio do mercado que pague. Não tem. Essa é a maior riqueza que a gente pode ter. Eu amo vocês, viu? Amo muito vocês. Vocês estão me ajudando muito no meu processo de crescimento. Amém.